Wir begrüßen Nós saudamos alle Brüder und todos os irmãos e Schwestern irmãs heute Abend, nesta noite die im Saal sind que estão aqui und no alle, die salão e weltweit todos que estão über Internet ligados via mit uns internet verbunden sind. mundialmente ligados conosco, de coração. Im Namen unseres Saudá-los Herrn. no nome do nosso Senhor. Möge der Herr uns Que heute o Senhor Abend possa gemeinsam nos abençoar segnen. juntamente nesta noite, Möge er durch sein Wort que Ele zu uns possa reden, falar conosco através da Sua seine palavra, Gegenwart offenbaren revelar a Sua presença und unserem Bruder Kraft e verleihen, conceder força ao nosso irmão sein Wort zu para verkündigen. anunciar a Sua palavra. Wir sind dankbar für Somos das, gratos was der Herr an por uns aquilo que o getan Senhor hat. fez em nós Und er hat Großes e Ele fez grandes an uns coisas. getan. Ehe Bruder Schmidt kommt und mit uns Antes do irmão betet, Schmidt möchte ich ein Wort zur Einleitung vir lesen. orar conosco, quero ler uma palavra de introdução, Einige Zeilen, Verse alguns aus versículos Psalm 103. do Salmo Psalm 103. 103, Salmo ein 103, Psalm David. um salmo de Davi. Lobe den Herrn, meine Bendize, ó minha alma, ao Senhor, und all mein Inneres seinen heiligen e Namen. tudo o que há em mim, bendiga Lobe o den seu Herrn, santo meine nome. Seele, Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. der dir all É deine Ele que Schuld perdoa vergibt todas as tuas iniquidades alle deine e sara Gebrechen todas as heilt. tuas enfermidades. Der dein Leben Quem redime a tua erlöst vom vida da Verderben, perdição der dich e te krönt coroa mit de Gnade benignidade und Erbarmen. e de misericórdia. Der dein Alter Quem mit enche a tua guten boca Gaben de segnet, bens, dass de dem sorte Adler que a gleich tua mocidade se renova como a águia. Vers 8 noch dazu. Versículo 8 ainda. Barmherzig und Misericordioso e gnädig ist piedoso é o Senhor, voller Langmut longânimo und e reich grande an Güte. em benignidade. Lob und Dank Glória e louvor für diesen wunderbaren Psalm. por esse maravilhoso David salmo. wusste, Davi sabia wovon er spricht, do que verstehe. ele fala aqui. Und er zählt auf, was E der ele Herr conta Großes aqui getan as grandes coisas que o Senhor fez. hat. Als ich diesen Psalm so las, Quando li dachte ich esse bei mir, salmo, Herr, pensei comigo mesmo: wir können alle Senhor, nós heute todos, Abend hoje à noite, noch einiges podemos hinzufügen, acrescentar ainda was mais der coisa Herr aqui, gerade auch in que unseren Tagen o que Deus justamente agora, nos nossos dias, está fazendo getan grandes hat. coisas e fez grandes coisas em Dass er nós. seinen Propheten Que Ele gesandt enviou o seu profeta, hat, dass er die Botschaft, die seinem zweiten que Ele Kommen nos deu a vorausgeht, mensagem que é precursor da sua segunda vinda, nos deixou vi-la. er hat doch Großes Ele getan fez grandes in coisas unseren Tagen. nos nossos dias. Wo waren wir? Onde estávamos nós? Estávamos Er hat uns frei aprisionados. gemacht. Ele Er nos hat uns libertou. herausgeholt. Ele nos tirou Durch das Wort der para fora Wahrheit. pela palavra da Also verdade. wir könnten Nós poderíamos noch hinzufügen, ainda acrescentar was der Herr as Großes grandes getan coisas que o Senhor fez. hat. Und er wird auch heute Abend E também hoje à Großes noite Ele an fará uns tun. grandes coisas em nós. Möge der Herr Que o Senhor uns alle erreichen. possa alcançar a todos nós. Mögen unsere Herzen Que os nossos corações possam estar abertos. Die Sänger haben gesungen, Os cantores cantaram: dem Herrn. confia no Senhor. Das wollen wir tun. Nós queremos fazê-lo. Glauben und Vertrauen. Crer e confiar. Der Herr wird uns gewaltig segnen. O Senhor nos abençoará poderosamente. Der Herr uns helfen. Que o Senhor possa nos ajudar também nessa noite. Vamos nos levantar agora para a oração. Großer Gott, Grande Deus, wir danken dir nós te für die agradecemos Gnade pela und graça e fidelidade. das Große. Herr im Himmel, du hast das Große Sim, vollendet tu completaste as grandes coisas e exclamaste: está consumado. das Größte, O maior was je geschehen ist, que jamais aconteceu, tu consumaste lá Kreuzestamm. no, na cruz, no madeiro da cruz. Ó Senhor, graças seja a ti. Dürfen. Nós agradecemos por podermos estar aqui hoje à noite. Te agradecemos que há a possibilidade que muitos ainda podem estar conectados e podem ouvir Mitsehen, e ver
Mas pedimos também, conceda graça, que a tua bênção possa cumprir em todos os lugares, ou em outras palavras dito, que a tua palavra, Senhor, não volte vazia, mas cumpra aquilo para o qual tu a enviaste. Mas nós pedimos não somente para testemunho, mas para redenção, para libertação. Obrigado a ti, Senhor. Por favor, abençoa-nos. Abençoa também os lábios através dos quais falarás e podes falar e falarás. Senhor, nós viemos para ouvir. Ó Senhor, graças seja a ti. Por favor, abençoe a cada um individualmente que está presente e todos que estão ouvindo e estão vendo. Nós te agradecemos por tua graça e fidelidade. Amém. Nós podemos nos sentar. Louve a minha alma, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo há em mim, bendiga o seu santo nome. Glória e louvor por aquilo que já ouvimos da palavra. Vocês já perceberam, como igreja não cantamos nenhum hino, mas após tal salmo nós podemos somente cantar o hino 29. Vamos cantar ainda o hino número 29 antes de passarmos às saudações. Ó maravilhoso Salvador, meu Rei, meu Senhor, para nos deixar mais gratos ainda por aqueles que ainda não acompanharam diretamente, vamos cantar o hino número 29. Ó maravilhoso Salvador, meu Rei, meu Senhor, ó Jesus, tu, o Salvador do mundo, com correntes de alegria tu preenches o coração e me traz a tua tenda, à sombra da rocha, lá estou bem. Quando queima lá fora, no deserto, o calor. Ó eterno amor, na tua tenda, quão bem descansa lá a alma. Quão bem descansa lá a alma. Ó Jesus, meu Salvador, como tu és fiel. Tu criastes a liberdade para mim. A tua mão ajudadora me apoia e me carrega e preenche a alma com força. À sombra da rocha, lá estou bem. Quando lá no deserto o calor está queimando, ó eterno amor, na tua tenda, quão bem descansa lá a alma. Quão bem descansa lá a alma. Azeite da alegria, tu ungiste a minha cabeça e tu me preenches o cálice cheio. Eu canto e glorifico em júbilo que tal Redentor é meu. À sombra da rocha, lá estou bem. Quando queima no deserto o calor. Ó eterno amor, na tua tenda, quão bem descansa lá a alma.
bem descansa lá a alma. E quando for arrebatado nas nuvens do céu, e for então para a glória acima, então glorificarei em júbilo o eterno amor e te louvarei, Deus, nas alturas. À sombra da rocha, lá estou bem. Quando o calor queima lá no deserto, ó eterno amor, na tua tenda, quão bem descansa lá a alma. Quão bem descansa lá a alma. À sombra da rocha, lá estou bem. Quando queima o calor lá no deserto, ó eterno amor, na tua tenda, quão bem descansa lá a alma. Quão bem descansa lá a alma. Amém. Glória e louvor. Não somente saudamos aqueles que estão ligados, também hoje temos cerca de 60 saudações diante de nós que nos foram enviadas. Irmão Paul, irmão Elisê, eu não sei de que cidade ou de que país, não estava escrito. Então, da Finlândia, irmão Zolviti, da Alemanha, nosso irmão Karl-Heinz, de Portugal, nos saúda o irmão Oleg, da França, o irmão Goma. Então, nós temos da Itália, o irmão Miquel, o irmão Gianfranco, o irmão Nicola, e também saudações gerais de outros irmãos que não foram aqui mencionados nominalmente. Então temos da Bulgária a irmã Ana, que nos saúda, da Armênia, irmão Harutin, irmão Varuzan, irmão Sarges, e em geral também da Rússia nos saúdam, da Ucrânia, da Bielorrússia, da Moldávia, de Israel, o irmão Graciano saúda, de Ashdod, do Paquistão nos saúdam o irmão Faman, o irmão Akram, e o irmão Michael, que está em Londres. Da Austrália nos saúdam as irmãs Thelma e Gorete, e da Nova Zelândia os irmãos Anderson. Do Canadá, irmão Wendell Ellis e toda a sua família. Dos Estados Unidos da América, irmão Moses Jan, de Denver. E um centro missionário de Snellville. E da América do Sul, Guiana Francesa, um irmão da Mil. E as saudações da África são, como sempre, as mais numerosas. Do Marrocos, nós saúdamos o irmão Lucris. Dos Camarões, irmão Amos. Do Quênia, nosso irmão Nyagi. De Burundi, irmão Matan. De Ruanda, irmão Chauffeur. Irmão Mateus, nos saúdam de Moçambique, de Madagascar, irmão Faniri, da Costa do Marfim, irmão Yapi, irmão Gutenberg, e toda a igreja da capital da Costa do Marfim, de Yamoussoukro. Do Congo, nós temos orações do irmão Enoch, irmão Daniel, Emanuel, irmão Cipra. De Uganda, nos saúda com o nome o irmão Justin, irmão Shalom, irmão Eleteur, irmão Elia, irmão Obed. E de Uganda também há um longo e-mail do campo de
refugiados que passam a situação nos quais estão reunidos lá. E é uma grande, grande gratidão que é expressa aqui, que eles têm a possibilidade de tomar parte na transmissão, mesmo que foram retirados, desraizados do país de fato onde vêm. Mas tem uma grande gratidão nesse meio do campo de refugiados. E finalizando da África do Sul, nos saúdam os irmãos Zulu, Leonard, Benjamin, Laurent, Philemon, Ziavuma, Lupondo, Mutika e Brian. Essas foram as saudações, que o Senhor possa nos abençoar ricamente. Talvez vamos cantar no corinho número 2. Corinho número 2, eu amo, o precioso Cordeiro de Deus. Eu o amo, eu o amo, o precioso Cordeiro de Deus. Que me amou e por mim morreu no madeiro da cruz. E mais uma vez, eu o amo, eu o amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Glória e louvor seja ao nosso Senhor, que nós podemos nos reunir assim, de fato, de todos os povos, línguas e nações. E se cantamos em uma língua ou falamos, então todos ouvem, é traduzido. E somos gratos também por todos os nossos tradutores. O Senhor vos abençoe de forma especial. Então queremos saudar a todos que estão aqui de visita, especialmente eu me alegrei da visita de Pequim e temos irmão Andrei aqui, irmão Madja, irmãos da Europa Oriental e naturalmente irmãos da Europa Ocidental, e especialmente hoje também de Lyon, irmão Hervé, irmão Manasseh, irmão Didier, irmão Gilbert, e nossos irmãos simplesmente estão aqui e passaram já um relato muito bom. Nosso irmão Michel da Holanda e nosso irmão Didier deram um bom relato daquilo que Deus está fazendo ou que fez na África. Nós somos de coração gratos ao Senhor. A palavra cumpre aquilo para que foi enviada. E também nós temos um relato muito bom da última viagem para o Brasil. Deus, de fato, Ele abençoou além da medida e além da compreensão, concedeu graça para que a palavra pudesse ser proclamada livremente no grande país. Há milhares e milhares que, acima de 45 anos, dizem que creem na mensagem, mas, de fato, estão nas diferentes direções e pode-se até pensar que não é possível. De fato, tudo foi ordenado assim. Todos os corinhos que o irmão Branham cantou
foram gravados. Então todos os corinhos são cantados com a igreja. E a algum ponto vem o amém, sem a proclamação da palavra. Se de fato vermos tudo o que aconteceu e como culto ao homem é feito, então isso dói profundamente. Mas somos gratos a Deus, especialmente por todos que ficaram fiéis nos países que simplesmente compreenderam que um mensageiro de Deus é assim como uma placa, como um indicador de caminho. E também João, o Batista, ele preparou o caminho ao Senhor. Ele não era o caminho, ele não era a luz. Ele preparou o caminho. E que, assim, o irmão Branham é colocado como somente ele. Não, não conosco. O nosso Senhor, ao nosso Senhor cabe toda a glória de eternidade a eternidade. E também eu proibi aos irmãos que se refiram a mim e digam, o irmão Frank ensina, o irmão Frank diz. Isto, nenhum irmão pode fazer isso. Se cremos o que a Escritura diz, então basta se os irmãos se refiram à Escritura. E isto é, de fato, Mateus 24. E eu digo isso diante da face de Deus, que os versículos foram expressos tão alta e clara voz, 45 a 47. Mas o que vem então, o que vem de 48, então também é falado de alguém, escrito de alguém que vem, mas o que está escrito dele? Como primeira coisa, o alimento é armazenado e então passado a todos adiante, mas eles anunciam a palavra de Deus assim como está escrita, sem serem sem se referir ao irmão Branham ou ao irmão Frank, simplesmente a pregação da santa e preciosa palavra. Ao Senhor somente cabe toda a glória. E nós falamos livre e abertamente, lá onde há culto de homens, onde isso é feito, surgem sempre novas direções e assim por diante. E eu digo aqui também, diante da face do Senhor, no céu, não haverá confusão, não haverá doutrina falsa, estará no céu, absolutamente não, somente uma noiva da palavra, uma pura, santa, lavada no sangue do Cordeiro, uma noiva da palavra, santificada na palavra e através do Espírito Santo, selada para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Somos gratos a Deus pelo ministério do irmão Branham. Chegaremos ainda a isto em breve, mas agora um relato breve do Brasil. Deus de fato concedeu graça. Também lá, os irmãos dos Estados Unidos da América, eles alertaram sobre o irmão Frank, que ele não respeita o profeta e assim por diante. Nenhum deles
respeita o profeta assim como eu, mas eu lhe dou a posição que Deus lhe deu. E nós somos gratos, de coração gratos por isso. Sim, o pregador não deveria me deixar falar, mas então ele disse aos irmãos, por favor, primeiro julguem quando tiverem ouvido a pregação, não antes, mas somente depois de terem ouvido a pregação. E a pregação, de fato, ela entrou de tal forma que todos foram tomados pelo Espírito de Deus e da prova, da condução das provas, a partir da Santa Escritura, foram convencidos que assim está certo diante da face de Deus. E ao nosso amado irmão Cláudio Miskis, eu também, no nome do Senhor, quero agradecer. Ele, de fato, fez um trabalho muito bom. Vocês sabem, ele assumiu a responsabilidade que nosso amado irmão Helmut Miskis teve e ambas coisas, a sua vida profissional e o ministério para o Senhor, tem assim isso firme na sua mão. Eu me alegro por isso. Também a língua inglesa pode falar sem dialetos, e eu preguei em inglês e ele pôde traduzir tudo ponto a ponto. Simplesmente um presente do Senhor para todos que são da língua portuguesa. E o irmão Oleg, de Portugal, esteve também junto, e ele, de forma especial, pode ser utilizado por Deus. Imaginem, lá ele encontra uma senhora que em São Paulo teve uma educação na televisão e ouve que viremos a São Paulo, e até agora eu não vivenciei isso ainda, que pessoas no estúdio vieram e pedem que sejam lhe colocadas as mãos e que ore por eles. No estúdio, de fato, um após outro disse algo assim: nós jamais vivenciamos. Uma breve fala, um breve testemunho daquilo que Deus fez, e então vieram uns após outros para que orasse por eles, e Deus concedeu graça, que teremos 6 meses, um programa em todos os sábados, rádio e televisão, juntos, para que todo o país, de uma ponta a outra, possa ser alcançada, e todos possam chegar a saber daquilo que Deus fez nesse tempo. E ainda 2 exemplos. Tivemos um motorista de táxi. Ele nos acompanhou por 2 horas em todos os lugares, nos dirigiu para lá, para a televisão, e então as 2 visitas. E quando então chegamos no alvo, nós queríamos pagar, e vocês sabem o que ele disse: de vocês não tomarei dinheiro, eu somente desejo que este homem coloque suas mãos sobre mim e ore por mim.
Was wir diesmal O que desta vez nós vivenciamos, war wirklich de fato, in wunderbarer Weise foi de forma maravilhosa. hat die Gegenwart A Gottes presença de Deus se mostrou bin auf dem Flughafen, no aeroporto. hab gerade Eu tinha eingecheckt, acabado de fazer o check-in e steht ein Mann à direita vi um homem und sagt, e disse: eu Diplomat, sou diplomata und hab gehört, dass e eu vi du heute hier que você está aqui hoje zurückfliegst e voltará, und ich möchte, e eu desejo que você ore por mim. vor allen Leuten Diante de todas as pessoas, coloquei as mãos im Flughafen no aeroporto, lá no check-in, no guichê do check-in, gebetet. e orei. Der Herr hat O mir Senhor, de fato, sichtbar visivelmente, Ele concedeu graça para a viagem. und nochmal E mais uma vez, unserem Bruder ao Klaus, nosso irmão Cláudio Miskis, herzlichen Dank. muito obrigado. Gott, der Herr, E Deus, o Senhor, te abençoe ganz besonders. de forma especial. Ja, Sim, heute haben wir hoje, den Mai, maio, wenn wir zurück e se pensarmos no que passou, geschehen, o que aconteceu em maio, ab 1946, seja 1946, am 7. no dia 7 de maio, seja 48, 1948, no dia 14 de maio, hat einfach Deus simplesmente cuidou dass der Bruder Brenner que nicht nur eine himmlische que Berufung ele não só recebesse, tenha dado ao irmão Branham um chamado divino no dia 11 de junho de 1933, sondern mas, am 7. no dia 7 de maio de 1946, war die Zeit, esse foi o wo tempo man in Los Angeles quando em Los Angeles, mit den Vereinten Nationen com as Nações Unidas, zusammengekommen haviam se reunido und beraten hat, e haviam se aconselhado que Israel das Recht hat, tem o direito einen eigenen de ter um próprio Estado. Bruder Brenner, O irmão Branham disse, als dort quando Sonne unterging o sol se pôs lá, aqui ele und Gott wendet se levantou e Deus se volta a Israel und Gott wendet. novamente, e Deus se volta à igreja. Wenn man Se alles betrachtet, contemplarmos todas as coisas e então darüber nachdenkt, pensarmos sobre isso, que o Senhor die Gnade geschenkt, nos concedeu a graça von dem zu erfahren, de saber daquilo für diesen o que para esse período im Heilsrat no conselho de salvação do nosso Deus bestimmt worden ist. foi definido, Wir haben e ja immer wieder nós repetidamente in den 7 também Gemeindeabschnitten nas 7 betrachtet. etapas da igreja nós contemplamos todas as vezes Verheißung a promessa foi an die Überwinder aos vencedores, direcionada a eles. wer da Quem überwindet, vencer wird dies alles ererben. herdará todas essas coisas. In jeder Houve Zeit em cada era pessoas das, was que aus dem Wort aquilo, verkündet o que foi anunciado a partir da palavra, eles creram, sind mitgegangen, caminharam junto de coração, mitgegangen, caminharam junto haben aufgenommen, e aceitaram e vivenciaram o que foi anunciado. und dass wir E que das Vorrecht nós temos o privilégio haben, den Abschluss de mit zu erleben, vivenciar a conclusão, wie wir oft e genug como já Bezug darauf muitas genommen. vezes nos referimos, Mateus 17, Mateus 17, Vers 11, versículo 11, wird alles wiederherstellen, Ele restaurará todas as coisas e den Stand trará ao seu estado bringen. correto. Eine Verheißung Uma promessa vor que der Wiederkunft antes do retorno de Jesus Cristo finden musste. teve que se cumprir. E se Daran denken, pensarmos então dass Bruder que o irmão Branham, ja nun so viele Jahre tantos anos, schon beim Herrn ele já está por tantos anos no Senhor, e que Jahre nós também tantos anos kostbare, reine, wahre
a pura e verdadeira mensagem, nós podemos carregá-la até os confins da terra. Isto é tudo somente graça. Mas assim foi, assim estava definido no plano de salvação do nosso Deus. E assim é pela graça. Também aconteceu, de fato. Então, aqui nós mencionamos já, no dia 7 de maio de 1946, temos que passar isso diante dos olhos, que o anjo do Senhor, em luz, ele desceu e o irmão Branham se levanta e as primeiras palavras: não temas, eu vim da presença de Deus, fui enviado da presença de Deus a ti, para te dar a missão divina. E como a Moisés foram dados 2 sinais, assim a ti serão dados 2 sinais. Nós falamos sobre isso. Esta foi a confirmação divina no ministério do irmão Branham. Também isto nós olhamos em todas as reuniões aonde ele orou para os enfermos, onde ele viu em faces, em visões, quem era a pessoa, de onde vinha e o que elas tinham. E acima de 1.500 vezes, o homem de Deus pôde dizer: assim diz o Senhor, e assim foi, porque ele havia visto isso numa visão. Ele foi um verdadeiro profeta e Deus chamou a nossa atenção, então, direcionou-a para a mensagem. Primeiro, o ministério evangelístico e então o ministério de ensinamento e o ministério profético, para de fato nos dar a introdução no completo conselho de salvação de nosso Deus pela graça. Então pensei sobre isso. Nós estamos justamente após a Páscoa, após Sexta-feira Santa. Foi a vivência de fé mais importante e o que aconteceu na cruz do Gólgota, a redenção, o perdão, a graça e a salvação que aconteceu no nosso Redentor, no seu corpo carnal, o que nos foi participado. Irmãos e irmãs, se nós, nos 4 evangelhos, lermos quanto desprezo e opróbrio ele teve que tomar sobre si no caminho para o Gólgota, foi debochado, cuspido, batido, zombado. Profetiza-nos, quem é que te bateu? Todo o opróbrio, toda a vergonha, ele carregou sobre si. E então, até ainda a coroa de espinhos. E então, como rei, a coroa de espinhos teve que carregar como rei. Foi zombado como rei dos judeus. Especialmente se lermos João 19, versículo a versículo, e tudo o que veio sobre nosso Senhor Redentor. Irmãos e irmãs, eu já trouxe aqui a expressão na quarta-feira à noite. Nós temos que ter um coração
quebrantado, nos tem que ser dado um coração quebrantado e um espírito humilde, para que não somente que nós temos recebido a redenção com aceitação mental na cabeça, mas que nós possamos ver e reconhecer que valor nós tivemos para o nosso Senhor, que toda a nossa culpa, toda a nossa vergonha, tudo Ele tomou sobre si e carregou até a cruz para que nós pudéssemos estar livres e então pudéssemos carregar a coroa da vida, como Paulo em 2 Timóteo, no capítulo 4, ele disse que o Senhor, o justo juiz, a mim, mas não somente a mim, a todos que amaram a sua aparição, a eles lhes dará, que o Senhor possa de fato nos dar um novo coração cheio de fé, cheio de amor, um coração cheio de gratidão, pois assim, já na promessa, no profeta Jeremias, eu fecharei uma nova aliança com vocês e vos darei um novo coração e um novo espírito. O coração de pedra tirarei e vos darei um coração de carne, um coração que sente, a dor, que carrega junto a dor do próximo e tem uma íntima ligação com o Senhor e uns com os outros, para que isso possa acontecer. Às vezes, nós pensamos na carta para Laodiceia, o Senhor, Ele tinha para exortar que o primeiro amor não estava mais lá, que Deus nos conceda um batismo de amor, um batismo no Espírito, para que o Espírito de Deus possa ser derramado e nós, de fato, em amor uns com os outros e com o Senhor, possamos assim estar ligados. E se eu penso também em todos os novos convertidos, irmãos e irmãs, tem que acontecer mais, tem que ir mais profundamente em nós. Simplesmente tem que haver algo, uma experiência que nós fizemos com o Senhor nosso Deus. As passagens bíblicas que eu anotei aqui do Evangelho de João, no capítulo 19, versículos 5 e 6. Saiu, pois, Jesus fora. Vocês todos podem ler juntos. Sim, levando a coroa de espinhos e vestido de púrpura. O que fizeram tudo com ele? Púrpura. Quem ler Apocalipse 17 lerá daqueles que na grande cidade estão vestidos de púrpura. São carregadores de honras, vestidos em púrpura. O nosso Senhor o vestiram de púrpura, e então a coroa de espinhos, mais zombação, mais escracho não pôde haver mais, e mesmo assim o nosso Senhor, Ele caminhou por esta vereda, por tua e por minha causa, até a cruz, para pagar o preço. Nós podemos ler versículo 6, ler todos esses versículos, tudo o que aconteceu. Irmãos e irmãs, aqui
aparelho posso ler um pouco melhor. Aqui está em João 19, versículo 20. E esta escrita, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram esse título porque o lugar onde Jesus foi crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, grego e latim. Eu digo mais uma vez, nosso Senhor e Redentor carregou tudo sobre si, como o Cordeiro de Deus. E todos nós sabemos, no jardim do Éden, 2 cordeiros tiveram que deixar as suas vidas para que Adão e Eva pudessem ser vestidos com as peles. Então, na saída de Israel do Egito, um cordeiro foi sacrificado, um cordeiro de Páscoa foi sacrificado, e o Senhor disse: quando eu ver o sangue, eu passarei vos poupando ao largo de vós. Deus se preocupou de tudo. Por quê? Porque a vida do corpo está no sangue. E o homem, simplesmente de carne e sangue, simplesmente pecou. E esse dano teve que ser reparado. E o nosso Senhor, para isso, Ele se preocupou. Como em Gálatas 4 está escrito, que no Filho de Deus temos a introdução como filhos e filhas. Irmãos e irmãs, nós não falamos somente de uma mensagem, nós proclamamos a mensagem, a redenção, o perdão, a graça e a plena salvação do nosso Deus. E nós, de fato, fomos levados de volta ao princípio, como o Senhor, na sua palavra, Ele prometeu e também definiu. Tem um grande número de passagens bíblicas anotadas, também aquela do profeta Isaías, Isaías 53. Toda a nossa culpa, Ele carregou. As nossas enfermidades, as nossas dores, tudo, Ele tomou sobre si. E através das suas feridas, nos veio a cura. Nós, pela consumada redenção, temos a plena salvação. E como Paulo, em Romanos 8, escreveu, assim, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais pela carne, mas sim pelo Espírito, que não caminham mais, que não andam mais por próprios caminhos, mas sim no caminho, nos caminhos de Deus, que respeitam a Deus, que creem a Deus, que aceitam tudo e recebem o que Ele, pela graça, nos preparou. O que se refere ao retorno do nosso Senhor, eu, mais uma vez, tenho as 17 passagens bíblicas, tenho aqui adiante de mim.
é simplesmente todo-poderoso. in welch einer Weise De que forma Gott, der Herr, Deus, o Senhor, dafür Ele gesorgt, cuidou dass alles, que tudo was bei der o Wiederkunft que des Herrn no retorno do Senhor geschieht, acontece im Voraus de antemão gesagt já foi und dito e niedergeschrieben escrito. wurde. Es ist einfach É simplesmente wunderbar, maravilhoso. wenn man dann E se então die Brüder hört, ouvimos os irmãos que dizem, ja, der Prophet sim, o hat profeta gesagt, disse, das Lamm o Cordeiro hat den Gnadenthron abandonou o trono da graça steigt in der Botschaft herab, e desce na mensagem para baixo auf para, die Erlösten zu stellen. para Nein, und nochmals aclamar o seu nein, direito aos eleitos. Não, e mais uma vez não. O sangue ainda está sobre o trono da graça. E o trono da graça im Allerheiligsten, está no lugar santíssimo. und das Blut, E o sangue fala por nós. solange die Gemeinde Enquanto a igreja auf Erden ist, estiver sobre a terra, o sangue sein. estará lá. Nicht der Herr Não ist o auf Senhor está no trono da graça, mas sim auf der Bundeslade, sobre a arca do concerto está o sangue, dargebracht foi trazido o sangue. denn in der Bundeslade, Porque na arca do concerto estava a lei das uns que nos verurteilt hat. condenou. Und deshalb E por isso, ist das o Blut sangue, der Vergebung, der o perdão da Versöhnung reconciliação auf die Bundeslade foi colocado sobre getan a arca do concerto, damit uns nicht para que Strafe a trifft, pena não nos atingisse, a punição não nos atingisse, mas sim graça e perdão. ich kann es nicht Eu não posso aceitar Deutungen se, quando interpretações ganz einfach. são pregadas, eu não posso suportar isso. Und wir sind Gott E immer somos wieder sempre neu dankbar, gratos a dass Deus wir zum Wort zurückkehren que dürfen. podemos voltar à palavra. Bruder Jean E nosso irmão Jean Lambert, hat mir heute aus einem ele hoje, Brief, ele wohl aus me leu de uma carta circular, 2008 creio que 2008, vorgelesen, wie ich dargelegt habe, como expressei lá, Matthäus antes que Mateus 25 in Erfüllung gehen kann, possa se cumprir, der Bräutigam que kommt, o noivo vem die bereit waren, e os que estavam dann eingehen werden, prontas entrarão mal para as bodas, das vorher, que anteriormente, da Matthäus 24, Mateus 24, 45, 45 até 47, Erfüllung finden muss. tem que acontecer, porque Deus, de fato, Einen Hunger Ele enviou uma fome. Digam-me, würden Leute as pessoas ganz viriam de toda a Europa para cá? das beweist, Isto prova dass Gott que Deus einen Hunger enviou in uns uma fome, colocou uma fome dentro de nós, seine para ouvir as suas palavras. wir würden Quem 1600 viajaria 1.650 quilômetros ou dirigiria somente eine Versammlung zu erleben. para vivenciar alguma reunião? Nós queremos vivenciar a Deus, nós queremos aquilo Verheißen hat, que o Senhor prometeu, nós queremos vivenciar. E nós dankbar somos sempre gratos dass wir das que Wort an erster Stelle colocamos setzen, a palavra em primeiro lugar vertiefen, e nos aprofundamos nela e wiederfinden. nos encontramos nela. Paulus hat es ja zum E Paulo Ausdruck expressou gebracht in einigen em algumas passagens bíblicas, Auch hier in também aqui, Römer, dem em 5. Romanos, Kapitel, capítulo 5, Romanos, 5. capítulo Kapitel, 5, Vers 8. versículo 8. Sind wir aber mit Christus Mas gestorben, so se morremos com glauben Cristo, wir, so glauben wir zuversichtlich, cremos com dass convicção, wir auch mit também ihm com Ele leben nós werden. viveremos. Und dann E então, im 2. Korinther, em 2 Coríntios, no capítulo 5, Vers 18, versículo 18, aqui está escrito: das alles e tudo isto ist aber provém das Werk
de Deus, que provém de Deus, que nos reconciliou, consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Irmãos e irmãs, nós estamos no ministério de Deus, nós anunciamos o perdão, a reconciliação, e quem não pode perdoar a esse também não será perdoado. E quem entrar sem reconciliação na eternidade, quem passar do tempo para a eternidade, irmãos e irmãs, ele tem que ter a certeza da fé, a certeza da fé. Mas como aqui nós lemos, a nós foi dado o ministério da reconciliação. Nós não somente pregamos, nós cremos que a reconciliação e o perdão aconteceram e que o Senhor, pela graça, todos que creem de coração, deixa vivenciar aquilo, o que está escrito aqui na palavra. E por isso, também a todos que consagram suas vidas ao Senhor, aceitem e recebam isso na fé. Absoluta, plena reconciliação e perdão pelo precioso e santo sangue do nosso Senhor e Redentor. Nós podemos ler adiante aqui, especialmente em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 20, Colossenses 1, versículo 20. E que, havendo por ele feito a paz no sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, através dele, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Ao Senhor seja gratidão. É de fato uma consumada, uma perfeita redenção aconteceu pela graça. A filiação nós recebemos, e se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo pela graça. O que se refere à mensagem, amados irmãos e irmãs, de fato é o último chamado, mas o último chamado tem que aquilo que faz parte primeiro tem que começar com o começo, que faz parte do plano de salvação, não pode deixar nada de fora. Na última mensagem, tudo o que na primeira, na segunda, tudo o que foi anunciado. Irmãos e irmãs, nós só temos nós temos somente as cartas, não temos as longas pregações que Paulo fez, só temos os resumos nas cartas que ele escreveu. E somos de coração gratos a Deus que o irmão Branham foi utilizado para revelar a palavra, para voltarmos ao princípio, a queda no pecado, no jardim do Éden. Se no Antigo Testamento lermos, também com Abraão,
ele teve que fazer a circuncisão, Moisés teve que fazer, e Deus então ordenou. Por quê? Porque o pecado original aconteceu por um ato de geração. Então, por isto, a circuncisão teve que acontecer. E o nosso Senhor, ele, no 8º dia, foi circuncidado. Nós simplesmente temos que seguir as marcas de volta até o princípio para sabermos o que aconteceu, quão tenebroso foi a queda do pecado e o que causou esta queda. E o nosso Senhor Redentor, ele tomou tudo sobre si, repara todo o dano. Também aqui nós somos gratos a Deus de coração que ele, de fato, pôde utilizar o irmão Branham para que o pecado original, que era incredulidade, aquilo que Deus havia dito, foi colocado em questão, colocado em dúvida. Incredulidade, o primeiro pecado, que então guiou para a transgressão e para a queda no pecado. E quem não crê a Deus, o torna mentiroso. E Simon Branham pode dizer, o anjo do Senhor esteve no meu quarto e me disse o que aconteceu na manhã com Adão e Eva e o que na tarde, antes do anoitecer, aconteceu com a serpente e Eva. Se então temos a graça de ouvirmos o homem de Deus que estava ligado com Deus, que recebeu indicações, que recebeu diretas revelações, não somente através de estudo bíblico, mas sim por direta revelação. Nós somos gratos pela introdução, gratos por aquilo que nós, nesse tempo, tudo, desde o princípio, recebemos revelado a partir de Deus. E se então ainda vamos ao Novo Testamento e podemos dizer também isto, o que se refere a nós, nós vamos à primeira pregação, de volta à primeira pregação, que há 2000 anos aconteceu sobre a inspiração do Espírito Santo. Não o que aconteceu no 3º século ou no 4º século e que posteriormente foi anunciado como um dogma, mas de volta ao princípio. Também isso, irmão Branham, repetidamente ele enfatizou, de volta à palavra, de volta ao princípio. E isto Deus, pela graça, nos concedeu. Vamos resumir o que hoje aqui deveria ser ressaltado, ou deve ser ressaltado, seja Israel, e olhamos para Israel, tantos anos se passaram, desde 46, desde 48, desde 1917, desde da Declaração de Belfort, que Israel tem direito tem que ser um Estado próprio. Desde 1917, já são acima de 100 anos que se passaram, e nós esperamos ainda pelo retorno de Jesus Cristo. E nós sabemos que todas as promessas têm que se cumprir. E pensamos na palavra do Antigo Testamento. Se a promessa deixa esperar por si, então perseverai nela, porque certamente acontecerá. O que Deus prometeu, isto acontecerá. E que tanto tempo
restou dass wirklich que, de fato, os últimos, weltweit mundialmente, berufen werden. são chamados para fora, mas isso podemos dizer, Die Zeit o tempo geht dem está Ende chegando ao fim. zu. Die Zeit O tempo wird nicht mehr sein. não será mais. Gott, der Herr, Deus, o Senhor, hat es so geführt. guiou Wir assim. haben es auch Nós também, immer wieder repetidamente, betont. enfatizamos. Evangelium, O Evangelho, das ursprüngliche o Evangelho original, wird allen Völkern será pregado zum Zeugnis a todos os povos para testemunho. werden. Und dann E então wird virá das Ende o kommen. fim. Brüder und Irmãos e irmãs, wer hätte das quem gedacht, teria pensado dass isso? es möglich sein wird, Que seria in possível einer Generation em uma geração apenas die ganze Welt zu bereisen, de viajar pelo mundo die inteiro, ganze Welt zu erreichen, de alcançar o mundo in inteiro, allen Völkern, em todos os povos, línguas e nações, weil es geschrieben porque steht, está escrito, ist es so se geschehen. tornou assim realidade. E nós somos Von Herzen de coração gratos a Deus, o Senhor. Por isso, auch dafür, também, Brüder und irmãos e irmãs, dass wir alles que richtig einordnen pudemos können, ordenar tudo corretamente auch einordnen. e podemos ordenar a nós mesmos Sind wir corretamente. dankbar Somos gratos für das, was por aquilo Gott schon que Deus getan já fez, für die Rettung der Seele, pela salvação da alma, für alles, was por Gott tudo getan o que hat. Deus Und fez. auch das E ainda darf isto neu gesagt pode ser dito novamente. Die letzte Verkündigung ist nicht A última proclamação não é gerichtet direcionada às nécias, an die Klugen, mas sim para as prudentes, para as virgens prudentes, ihre Zubereitung que unter der vivenciam a sua preparação sobre a proclamação da palavra, innerlich que caminham interiormente com aquilo que Deus seinem Wort está, verheißen hat, que Deus prometeu na sua palavra. E todos nós sabemos dass der Herr que o Senhor zu spät não kommen wird. chegará tarde demais, mas sejam sinceros. Der Herr Se o Senhor já tivesse vindo no ano passado, einige então alguns nicht dabei. não estariam ainda juntos. Und wenn ich darüber E se eu penso, ich habe die Namen gar nicht mehr vorgelesen, eu sequer li os nomes aí daqueles que telefonaram, aber ein Dr. Bier mas o Dr. war Umbia der Erste, foi o primeiro der an diesem Wochenende que nesse fim de semana ele telefonou aus tiefster innerer de profunda. Ergriffenheit Ele estava tomado interiormente, profundamente tomado interiormente. Ele disse, irmão Frank, você se lembra ainda als du zum ersten quando pela primeira vez in uns você esteve no nosso país? ja, und seitdem E desde aquela época sind 48 já se passaram Jahre 48 anos. aber Gott, der Herr, Mas Deus, o hat Senhor, doch Gnade geschenkt concedeu graça in allen Völkern em todos os povos e línguas. dafür gesorgt, Ele aber cuidou, zum Ausdruck mas bringen wollen, ele quis expressar was das Wort o que der Stunde a palavra da hora für ihn bedeutet significa para ele. und sagte, E ele disse, möchte ich am liebsten eu gostaria de fato de te abraçar und ich danke Gott, e eu agradeço a Deus dass dich que ele gesandt te enviou. Dann kam ja noch Então veio ainda meine Anrufe telefonemas aus Abidjan de Abidjan, und Bruder Müller von irmão der Müller Ostsee, do Mar Oriental, irmão Baumgartner aus der Schweiz, da Suíça, Bruder Adi irmão Adi, und ein Bruder um aus irmão Nigeria, da Nigéria, dann Bruder Gonga, irmão Gonga, Bruder Paré, irmão Paré, Bruder Joseph, irmão viele Joseph. haben Muitos ainda telefonaram, die letzten habe ich gar nicht os últimos sequer aufschreiben eu pude können. escrever. Es ist einfach so, Simplesmente é dass assim alle Brüder, que todos os irmãos die jetzt das que tolle agora Wort Gottes weitergeben, passam adiante a preciosa palavra de Deus, brennen zu verherrlichen, sem glorificar a Branham Frank zu ou sem glorificar a irmão Frank, Ihr könnt es alle e vocês nachlesen podem ler todos in em Atos Apóstolos 14, als man quando Paulus und Barnabas Paulo e Barnabás verehren
eles quiseram honrá-los, venerá-los, e o fizeram. Eles rasgaram as suas vestes. Naquela época, aconteceu um grande milagre. Um homem que a sua vida inteira não pôde fazer um passo sequer, foi curado. E então, entre o povo, deuses aqui tomaram morada entre nós. E o que os apóstolos fizeram? Eles rasgaram, não somente retiraram suas vestes, mas rasgaram suas vestes. E em toda clareza disseram ao povo: nós somos somente homens como vocês. Isto não fomos nós que fizemos, isso Deus fez. E a Deus o Senhor cabe somente toda a honra. Nós somos gratos de coração que Ele guiou tudo de tal forma que podemos viver agora e que podemos, pela graça, vivenciar essa etapa juntos, por plena convicção que, de fato, é a última mensagem antes do retorno de Jesus Cristo, através da qual tudo foi trazido ao estado, tem que ser trazido ao estado original, e nós agradecemos a Deus o Senhor, como já disse anteriormente, que fomos trazidos ao princípio, a primeira pregação. Arrependei-vos e deixai cada um de vós batizar no nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. Assim recebereis o dom do Espírito Santo, pois esta promessa vale a vocês e aos vossos filhos e a todos que ainda, tantos quantos o Senhor ainda chamar, nosso Deus. O que na primeira pregação foi proclamado tem que ser proclamado na última. E assim como na primeira pregação o batismo dos que se tornaram crentes foi ordenado e todos, no total 3.000, se deixaram batizar no nome do Senhor Jesus Cristo. Isso vale ainda hoje para nós. Todos os outros podem fazer, podem crer o que querem, ensinar o que querem, batizar como querem. Nós estamos ligados a Deus e a palavra de Deus, respeitamos a Deus e a palavra de Deus e também a ordem da igreja e aquilo que o Senhor deu no caminho da igreja. Que Deus, o Senhor, possa nos abençoar a todos e, pela graça, estar com todos nós. Amém. Vamos nos levantar para oração. Vocês percebem que eu ainda estou muito cansado e tenho dificuldade com a expressão, mas se temos que firmar os dentes, às vezes os dentes postiços ainda, tudo fica mais difícil. Vamos inclinar as cabeças. Nós estamos na presença de Deus e nós estamos cientes. Reúna-me, o meu povo, todos que fecharam aliança comigo no sacrifício, para que ouçam as minhas palavras. É um mandamento do Senhor de reunir o povo para e proclamar as palavras de Deus, o conselho de salvação de Deus, para apresentá-lo. E somos gratos
que nós temos a Bíblia, dass alles que tudo voraus de antemão angekündigt já foi worden anunciado und wir dürfen e nós podemos, aus Gnade pela graça, miterleben vivenciar. und wie unser Herr E como nosso Senhor, mit Betonung, ressaltando, ele disse: wenn ihr seht, quando virdes dass das que alles tudo isto acontece, nicht, wenn ihr não quando vocês lerem, mas quando vocês verem das alles que tudo isto geschieht, está acontecendo geschrieben, como está escrito, dann wisst, então sabeis, dass es nahe que está próximo, vor. está diante da porta. Wir haben es erkannt. Nós reconhecemos Wir kommen e nós von weit chegamos de perto e de longe. sind weltweit Estamos mundialmente ligados allen, com todos die jetzt que agora letzte Botschaft vor der Wiederkunft Jesu Christi hören. que ouvem a última mensagem antes do retorno de Jesus Cristo. Isto também pode ser dito uma vez aqui. Wir sind Gott, dem Herrn, dankbar Nós somos gratos a Deus o für Senhor alle Technik, por toda a técnica, por todos os irmãos die dafür que sorgen cuidam können, disso, möglich que seja possível, alle Welt que hören. todo mundo possa ouvir. Wir sind auch E somos dankbar também gratos für Bruder Miro, pelo irmão Miro, den Gott que dazu Deus gebraucht hat, utilizou auch jetzt in também agora no Brasil, dass die ganze para Welt que todo mundo mithören konnte, pudesse ouvir dort o que verkündigt lá foi worden. proclamado. Gott hat Deus, de fato, für alles cuidou Sorge de getragen tudo und wir sind dankbar e nós somos gratos dafür. por isso. Ehe wir gemeinsam Antes de orarmos juntos, möchte ich fragen, quero perguntar se as duas irmãs têm um hino dass sie que singen können. possam tocar. Ich habe an das Lied Eu gedacht, pensei no hino weg den Vorhang, Retira a cortina dass ich sehe, para que eu veja was Gott, o que Deus fez. wo wären wir Onde estaríamos hoje? wo wärst Aonde você estaria? Aonde estaria eu hoje? wenn Gott Se sein Deus Wort nicht não tivesse gerichtet, direcionado a sua palavra a nós, não nos tivesse chamado para fora, onde você estaria hoje? auf eigenem Weg, Em próprios caminhos? ja, Sim. und wo bist du? E onde você está hoje? Aus Gnade Pela graça, auf dem schmalen no estreito caminho Weg zum Leben. que guia para a vida. Gelobt und Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Alles das, was ich hab, Tudo que tenho, was mir teuer und wert, que me é caro e de es valor, war nicht mein, não era meu. hat's mir geschenkt. Ele me deu de presente. Lass es mich gebrauchen, Deixa-me utilizar zu erleuchten meinen para Pfad. iluminar o meu caminho. Sei mir gnädig, mir Misericórdia de mim, gnädig, misericórdia, o ó Senhor. Zieh Retira hinweg den a cortina dass ich para que eu sehe, veja was o que tu getan. fizeste. Zeig mir, Mostra-me wo ich heute onde estaria hoje und dass du nahmst mich me aceitaste. an. Gedenke, Lembra-te, wir sind somos Menschen, seres humanos, vergesslich esquecidos e und fracos. schwach. Sei uns gnädig, Tem misericórdia de nós. halt über Cuida uns sobre nós. Wacht. Nichts Gutes ist da. Nada de bom eu fiz. Jesus nahm Jesus mich an. me aceitou. Bin nicht wert Não tenho valor. seiner Liebe und Huld. Não mereço o seu amor e Doch bondade, es war meine Sünde mas foram os meus und pecados Schuld, e a minha wie culpa trug. que ele carregou. Ja, liebt Sim, mich. ele me ama. Ich kann's Eu nicht não posso verstehen. compreender. Zieh Retira hinweg den a Vorhang, cortina dass ich sehe, para que eu veja was du o getan. que tu fizeste. Zeig mir, Mostra-me wo ich heute wär, Onde estaria hoje und e dass que tu du nahmst me mich aceitaste. an. Gedenk, Lembra-te, wir
Somos seres humanos, esquecidos e fracos. Tem misericórdia de nós. Cuida sobre nós. Olhando para Ti, eu posso estar então consolado, porque Tu me revelaste a Tua palavra. Guia-me com o Teu Espírito e mantenha-me sempre fiel, porque Tu me amas, meu Senhor. Retira a cortina para que eu veja o que Tu fizeste. Mostra-me onde estaria hoje e que Tu me aceitaste. Lembra-te, somos seres humanos, esquecidos e fracos. Tem misericórdia de nós. Cuida sobre nós. Retira a cortina para que eu veja o que Tu fizeste. Mostra-me onde estaria hoje e que Tu me aceitaste. Lembra-te, somos pessoas esquecidas e fracas. Tem misericórdia de nós. Cuida de nós. Amém. Amém. Eu espero que todos, em todas as línguas, possam ter ouvido o texto. Retira a cortina para que eu veja o que Tu fizeste em mim. O Senhor fez grandes coisas em nós. A Ele seja a honra por isso. Enquanto cantamos o corinho, assim como sou, assim tem que ser, inclinamos as nossas cabeças, perseveramos em oração. Primeiro corinho, assim como sou. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente Tu. O Teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Enquanto perseveramos em oração, deixe-me perguntar se talvez há alguns aqui que ainda não vivenciaram a Deus assim, o perdão, a reconciliação, a plena salvação. Nós oraremos uns pelos outros e uns com os outros, que de fato a plena redenção em todos nós possa acontecer. A palavra de Deus, que a palavra de Deus possa encontrar cumprimento em nós. Oraremos também por todos os enfermos, por todos que estão em aflição hoje. Na fé, olharemos para o trono da graça. Tudo é possível para aquele que crê. E o nosso Senhor disse, se oramos e cremos, então nós temos já recebido aquilo que Ele nos prometeu, porque para todas as promessas de Deus está nele o sim e nele está o amém, através de nós. Mas também para todos que querem consagrar suas vidas ao Senhor e vivenciar sua verdadeira conversão
Es muss mit uns allen tem que acontecer com todos nós, Jakob, como com Jacó, der den Herrn umfasst. que abraçou o Senhor e disse: Ich lasse eu não te deixo, du sehen, a não ser que tu me abençoes. dass es wirklich Que de fato so tief, seja so tão profundo, tão íntimo, venha isso de tal forma sobre nós, que nós exclamemos: Senhor Jesus, lasse, eu não te deixo, rette meine Seele, salve a minha alma, vergib meine Seele, perdoa os meus pecados, sei mir gnädig. tem misericórdia de mim. Wiederholt es, E repitam: Senhor Jesus, lasse dich eu não te deixo, es an. a não ser que tu me salves. Nimm alles auf und an, Eu aceito tudo o que tu, am Kreuz auf na cruz do Gólgota, geschenkt. concedeste. Auch Brüder und Schwestern, Irmãos e irmãs, dass unser Herr que o nosso Senhor, mit Schmach com an das opróbrio, Kreuz genagelt foi pregado na cruz e a coroa de espinhos. hat bezeugt, dass den Fluch auf Isto testemunhou que ele levou a maldição sobre si. Dornen und Disteln tragen. Sim, o campo tinha que carregar abrolhos e espinhos, mas a coroa de espinhos mostrou que ele carregou a maldição sobre si, para que nós pudéssemos ser coroados com graça e misericórdia. Dank sei uns Graças seja ao nosso Deus Vortrag pela consumada redenção. singen wir den Chor. Vamos cantar o corinho mais uma vez: assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho, eu venho. Jetzt bitte ich, dass Agora eu peço que todos elevem as mãos, que mit ein queremos que sejam incluídos nessa oração. Ó meu Senhor e meu Redentor, O ó Senhor, Herr, Senhor, Todo-Poderoso Deus, wir alle sind in todos nós estamos em aflição, den Geist, seja no espiritual, leiblich, ou física, irdisch, ou terrena, familiär, família, Ehe, casamento, problemas de casamento, o que quer que seja. Ó Senhor, und wir glauben, e nós cremos glauben cremos ganzem Herzen de todo o coração auf Golgatha. que na cruz do Gólgota Alles auf dich tu carregaste tudo sobre ti, alles, tudo, was uns von dir tudo o getrennt, que nos separava de ti, auf uns gelegt, damit wir wissen, foi was colocado Übertretung ist. e nós assim soubemos o que é transgressão. Tu nos deste a tua lei Das Gesetz e a lei überführt uns nos convence von der Sünde. do pecado, Aber der Glaube mas a fé leitet uns nos in guia Vergebung. para o perdão Und wir danken e nós te agradecemos für die Gnade, pela graça, für das Gesetz, pela lei für die Gnade, e pela graça die uns que zuteil nos foi concedida. geliebter Amado Senhor Erlöser. e Redentor, Darf ich in deinem Namen posso no teu nome, allen, die heute hier sind, todos que estão aqui hoje e aonde quer auf que Erden estejam sobre a terra, versammelt, reunidos um dein Wort zu hören, para ouvir a tua palavra, dizer-lhes dass allen, que a todos glauben, Vergebung que zuteil creem geworden o perdão foi concedido, Schuldbrief a carta de culpa foi rasgada, Wir sind frei somos livres und danken e dem agradecemos ao Senhor, geheilt, gerechtfertigt durch den Glauben. curados, justificados pela fé, salvos, curados pela fé. Senhor, conceda a todos a certeza da fé,
para que recebemos perdão e reconciliação e graça. Amado Senhor, receba gratidão de coração, gratidão por tua santa e preciosa palavra, por teu santo e precioso sangue. Graças seja a ti, pelo Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade. E amado Senhor, hoje eu te agradeço por todos que nesta geração aceitaram a tua palavra, a última mensagem antes do teu retorno, que ouviram e creram. Amado Senhor, então nisso nós vemos a graça que nos foi concedida. A ti, ao Todo-Poderoso Deus, nós falamos obrigado. Tu salvaste, perdoaste, libertaste, curaste. Nós cremos que tu o fizeste. A ti somente cabe a honra no santo nome de Jesus. Aleluia. 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 Somente crê, somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Para isso falamos amém. Agora pedimos que o irmão Daniel da Romênia que venha para orar conosco e um de vocês, irmãos, venha junto para traduzir. Nós todos chamaremos todos os irmãos que falam da língua francesa. Irmão Arben não pôde estar aqui hoje, mas por favor venha. Então amanhã ele estará aqui. Venham e ore ainda conosco. Graças seja ao Senhor. Fiel Senhor e Deus, nós somos gratos a Ti por esse dia que Tu fizeste para nós, que nós nos alegramos em Ti, um dia da graça, um dia no qual falaste com o Teu povo. Tu deste alimento para nossas almas, nossos corações. Tu nos falaste pessoalmente. Nossos corações foram tocados, Senhor. Nós te agradecemos pela palavra da vida. Nós não tomamos isso de uma pessoa. Nós tomamos de Ti, aceitamos. Também hoje,
Mais uma vez, dein Wort a tua palavra hat in unseren Herzen gearbeitet. trabalhou em nossos corações. Das war ein neuer Tag Foi um unserer novo dia, Zubereitung, dia de preparação, weil wir alle porque deine Wiederkunft todos nós erwarten. amamos o teu retorno. Wir erwarten sie Nós von esperamos ganzem Herzen. ela de todo o coração e cremos que tu estás à porta Und wir wissen, dass e du nós sabemos wiederkommen que wirst. tu retornarás. Kommen wirst, wenn wir nach Hause Então nós kommen, então iremos para cima quando tu vier. O Herr, du selber wirst Ó Senhor, tu mesmo mit einem Schrei virás com com alarido und mit der Trompete e com a eines, trombeta Gottes. Noi cei vii nu vom lua înainte. Wir e com o leben soar da lebendig trombeta in nós der Welt, nicht vivemos. die Toten, sondern die Toten werden Então os auferstehen. mortos ressuscitarão Aber Întâlni pe tine nori. und wir alle e werden nós in der Höhe, todos in den Wolken treffen. seremos levados aos ares nas nuvens. Obrigado por essa mensagem desse tempo, Für deinen Propheten, pelo teu profeta. Mesajul acesta diese Botschaft Esta mensagem inima noastră spre hat credința unsere Herzen părinților. zu den Herzen der Trouxe os nossos corações aos corações dos pais de volta a eles. Du hast alles erfüllt, Tu o Herr, cumpriste tudo, Senhor, Prorocului tău. durch die Sendung deines Propheten. através do envio do teu profeta. Du hast erfüllt Tu cumpriste Robul tău credincios și durch înțelept. den Heiligen, durch den Diener, através do teu servidor, Care tu ne-ai hrănit atât de mulți ani. durch den du uns ernährt hast, so viele Jahre hindurch. que tu através do qual tu nos alimentaste por tantos anos. Abençoe o teu povo, Fratele Frank, Und segne unseren abençoe Bruder o nosso irmão Frank, Frank, stärke ihn fortifica-o em corpo Tu cel, Doamne, und sei du ca să-ți derjenige, care să-ți e revezi sejas bogata tu ta binecuvântare dass du deine Segnung über uns peste toți cei herniedergibst, prezenți. über alle, die gegenwärtig sind. Doamne, un lucru Posso este dar a tua sigur. bênção sobre todos que estão Eine Sache presentes. ist sicher, Uma coisa é certa, Senhor, dein Wort ist a nicht tua palavra zurückgekommen, não voltou vazia de volta para ti, erfüllt für das, was mas du cumpriu gesagt aquilo hast. por qual tu a enviaste. Gelobt und Louvado e gepriesen glorificado, und Glory e deinem glória heiligen Namen. ao teu Heiligen santo Namen. nome. Pentru noi. Wir danken dir Nós für te alles, agradecemos was du por für uns tudo que getan fizeste por nós, hast, dass du uns mit deiner que heiligen tu, Hand ausgerufen hast. com a tua santa mão, nos chamaste para fora Ai durat de noi, Doamne. dessa geração. Tu tiveste misericórdia de nós, tu nos perdoaste, tu nos salvaste, Prin rânele tale. tu nos curaste através das tuas próprias feridas. Tu nos deste a tua paz, Senhor. Care a căzut peste tine. A culpa que caiu sobre ti, glória e louvor seja a ti. Meu Senhor, por tudo nós te agradecemos. No teu maravilhoso nome de Jesus Cristo. Aleluia. E Maranata. Maranata. Em breve, ó quão maravilhoso. Em breve, ó quão belo, nós entraremos lá em júbilo. Ó quão belo, em breve nós entraremos também lá em júbilo. Amém. Amém.